que tinham diferentes tecnologias de nível físico, né, que a gente podia estar utilizando para trabalhar, né, e ver como é que são as coisas. Então, existe um grande, né, conjunto de tecnologias, né, que a gente viu, né? Então a gente tem todo. Só que essa tecnologia, elas são estruturadas. A internet ela vai se estruturar. Eu falei que ela também era um conjunto de redes, né? E essas redes vão se estruturar ao redor do que a gente chama de ISPs, Internet Service Providers. E esses ISPs, eles vão estar organizados em zonas, né? Essas zonas são vão dizer respeito a quem eles atendem. Então, os ISPs vão começar no que a gente chama de Zona 1, que são os ISPs que têm cobertura nacional e internacional, né? Que, em geral, só trocam tráfego entre si, e os ISPs menores. Não são ISPs que lidam com o usuário final. Tá? Então, por exemplo, quando você fala na rede Claro do Nacional, ela não é a rede que te atende. Quem te atende é o ISP da Claro Rio. Isso vai ficar mais claro quando a gente vê essa figura aqui. A Sprint é uma operadora gigante dos Estados Unidos e eles não atendem 100% das cidades dos Estados Unidos. Na verdade, o que eles têm acordos com operadoras locais e eles servem, né, de infraestrutura para essas operadoras locais. Então, a Sprint é um exemplo. Esse aqui é o exemplo do ISP da RNP, que era a Rede Nacional de Pesquisa, que troca tráfego com uma série, né, de outras operadoras ao redor do país. Inclusive, na própria PJ, ela troca tráfego com a Huawei. Então, como é que funciona a internet, essa questão da rede das redes? Eu tenho aqui os ISPs de Zona 1, tá? Os ISPs de Zona 1 vão se comunicar com os ISPs de Zona 2, e que vão se comunicar por outra vez com os ISPs de Zona 3 e os ISPs locais, onde, na verdade, o ISP local é o cara que está chegando na gente, né? Então, o ISP local é o que a gente chama de último hop, ou seja, é a zona de acesso, é o cara que vai trabalhar com vocês. Tá? É o cara, então, por exemplo, é a Claro que chega na sua casa, é a Vivo que chega na sua casa, é a TIM que chega na tua casa, esse é o ISP local. Eu tenho as mesmas lojas, como a Vivo, a Claro, a Oi, a TIM, a nível nacional, que vão estar trocando dados. São esses ISPs aqui que eles vão trocar tráfego. Então, por exemplo, se você quer falar com alguém que está lá da Sprint, que está lá nos Estados Unidos, o que vocês vão ter, né, tipo assim, a troca de dados entre os ISPs do local até os de Zona 1, que vão trocar com os de Zona 2, com os outros ISPs de Zona 1. Um exemplo é isso aqui. Digamos que esse cara aqui, o da esquerda, ele está na Claro. E outro aqui, esse cara aqui da direita, está na Sprint. Então, o cara que está na Claro, ele vai se comunicar com o ISP local dele, se comunicar com o ISP de Zona 3, até chegar no ISP de Zona 1, que vai se comunicar diretamente com o ISP de Zona 1 da outra operadora, que vai se comunicar com os outros ISPs até chegar no ISP, no host final. Então, cada um desses elementos são trocas de tráfego. Então, a internet nada mais é do que acordo entre essas ISPs diferentes, tá? E esses acordos muitas vezes são comerciais. E acordos muitas vezes são feitos através, né, não só de métricas da rede, mas de métricas econômicas, entendeu? Então é muito comum que determinadas operadoras elas façam acordo, forcem acordos comerciais com outros entes para poder ter vantagem econômica. Isso não é incomum. Tá? Então, não necessariamente é uma questão puramente de tecnologia. Então, tudo que acontece na internet nada mais é do que troca de tráfego entre esses diferentes ISPs. Alguns desses ISPs vão ser comerciais, como eu falei, claro, TIM e Vivo, e outros vão ser ISPs governamentais, como no caso das redes militares, da RNP, né, da própria FRJ. Tá? Então, né, para vocês terem uma noção de como isso funciona, eu vou parar aqui o meu compartilhamento.
e vou compartilhar o meu terminal com vocês. Não sei se vocês estão vendo, está indo para compartilhando. Aqui eu vou dar um comando que é o traceroute, né? Eu estou aqui na minha casa, quero chegar no traceroute da UFRJ. Nossa. Eita. Então, olha só, entre a minha casa e a UFRJ, eu tive 17 hops, 17 saltos. Eu fui para o meu gateway, que é o da minha operadora, fui para a minha rede da minha operadora, que é essa rede 10, fui para a rede comercial da minha operadora, que é essa aqui do Virtua, fui para a rede da operadora externa, que é essa aqui do Virtua. Então, só que esse gateway, esse 10, ISP local. ISP de zona 2, ISP de zona 3, ISP de zona 3, ISP de zona 1, rede da Embratel, que é uma outra operadora, dentro da Embratel, cheguei no FRJ. Então, tudo isso aqui é o caminho que eu preciso para chegar no FRJ. Se eu vou chegar no Google, eu vou usar esse outro comandinho traceroute. Para quem tiver no Windows, é tracert. E eu só precisei para chegar no Google de 9 saltos. Tá ok? Então, esse é um exemplo de um comandinho que pode ser utilizado só para a gente verificar esses saltos que a gente está fazendo, esses saltos entre operadores. Tá? Então, vou parar aqui esse compartilhamento e vou voltar para o slide. Então, esse conjunto de saltos, né, faz com que a gente tenha atrasos diretos dentro da nossa própria... Eu falei que isso aqui armazena em esses ISPs, eu posso ter um ou mais roteadores dentro da rede para dar saltos. E como é armazena e reenvia, isso acaba custando um tempo, né? Então, né, esse tempo vem do tempo que é de processar para gerar o meu quadro, processar para gerar a minha mensagem. Isso aqui vem do tempo, né, que demora para eu poder decidir qual é a rota, chegar no roteador e decidir qual é a rota. Então, a soma desses elementos gera um atraso. E pode ser, em alguns casos, que eu tenha mais tráfego do que pode gerar, do que os meus roteadores conseguem aguentar, né? Isso gera o fenômeno que a gente vai ter com perda. Porque se eu estou gerando mais tráfego do que meus roteadores podem aguentar, né? Como é que isso funciona? Eu vou gerar mensagem, né, que a gente está chamando de pacotes, eu vou jogar esses pacotes via rede até o roteador. Se eu jogo numa velocidade maior do que ele consegue enviar, ele tem que armazenar isso em algum lugar. E aí ele tem uma memória, o roteador tem uma memória interna que é chamada de buffer. O buffer, que é essa memória interna, ele é limitado. Então, se você vai numa taxa muito maior do que o roteador consegue enviar, chega no limite, ele faz o que a gente chama de drop do pacote, ou descarte do pacote. Tá? Isso faz parte. Existem 4 tipos de atraso que são muito importantes dentro de redes de computadores. O primeiro atraso é um atraso 10 para o Google, Léo? Como assim? Ah, foram 10 para o Google no teu traceroute? Exatamente. Isso que o Léo falou, gente, é muito importante, tá? O caminho da minha rede e da rede de vocês vai ser sempre diferente. Então, se vocês quiserem fazer uma coisa muito legal, é vocês pegarem e darem uns prints no traceroute de vocês e compararem, tá bom? Eu só não recomendo fazer muito isso em qualquer lugar, não, porque, tipo assim, isso também é fonte de ataque. Mas é legal ver. No meu foram 9, não foi? Foi uma coisa assim, 10, 8, varia de casa para casa, mas é muito legal ver o que vocês estão fazendo, né? Então, tem 4 fontes de atraso de pacotes. O primeiro é no processamento, ou seja, eu tenho uma fonte de atraso que é para gerar o pacote.
ou seja, na minha rede, eu tenho que fazer o pacote existir. Depois eu tenho que enviar, depois quando eu chego no roteador, eu tenho que tomar uma decisão sobre a rota desse pacote. Então, isso, né, eu tenho que verificar se o pacote está íntegro, íntegro, todas essas coisas demoram. Esse é o atraso de processamento. O atraso de enfileiramento é aquela coisa que eu falei para vocês. Se existir se eu estou mandando uma determinada taxa as minhas mensagens através da rede, né, pode ser que eu esteja enviando mais mensagens do que o meu roteador consegue trafegar. Se isso acontece, tá? Se isso acontecer, o que a gente vai ter que fazer, gente? A gente vai armazenar dentro do buffer. E se vai armazenar no buffer, quanto tempo vai demorar para o meu pacote ser enviado? Eu não sei. Eu vou ter que atender todos os pacotes antes para depois seu pacote ser enviado. Então, anota que o atraso de enfileiramento, ou seja, o atraso que uma mensagem fica dentro do buffer do roteador, ele é totalmente dependente do atraso de processamento, tá? Não, o atraso de processamento não é só do atraso de fila, transmissão e propagação, né? E o atraso aqui esses atrasos que eu estou falando, processamento, fila, transmissão e propagação, é só um dos atrasos que a gente chama de atraso nodal, mas eu já vou chegar lá. O atraso de transmissão é atraso da tua banda, né? Se eu tenho uma rede de 10 MB por segundo e eu tenho um arquivo de 40 MB, o atraso de transmissão seria 4 segundos. E o atraso de propagação, que é o atraso do meio físico, né? O tempo que fisicamente aquele sinal demora de ir do ponto A para o ponto B. Normalmente a gente, né, acaba, né, ignorando esse atraso, porque um é o atraso do throughput e o outro é o atraso, né, físico, né, da camada física. Então a analogia é a caravana. Imagina que eu tenho 10K, um pedágio a cada 100 km, e esses 10 carros se propagam a 100 km por hora. Ou seja, demora 1 hora para percorrer entre pedágios. Então, os pedágios vão levar 12 segundos para ter um carro. Se a gente pensar que o carro é um bit e a caravana é um pacote, para ir para um pedágio para o outro, eu vou dar o tempo de percorrer, que é 100 km por hora dividido por 100 km a 1 hora, e o tempo de atraso que eu tenho para consumir cada um desses carros. Então, se cada bit demorar 120 segundos. Então, o trecho de transmissão seria de 62 minutos, porque seria esses 100 minutos mais os 2 minutos para passar no pedágio. Então, essa relação é uma relação que é um pouco interessante, porque a mesma coisa vai acontecer com os bits, né? Então, eu tenho um atraso de transmissão, que é a minha taxa dividida pelo tamanho do pacote, e o tempo que esses meus bits vão ficar dentro do meu roteador. Tá? Se por um acaso a minha taxa de transmissão fosse muito alta, ou seja, os carros andassem a 1.000 km por hora, né? Então, e o pedágio levasse 1 minuto para atender cada carro, ou seja, o pedágio fosse muito maior, isso seria muito, muito ruim. Por quê? Porque quando eu passasse, antes de eu chegar, de todos os pacotes saírem do primeiro pedágio, já tinha carro chegando no segundo. Então, né, isso é um comportamento que é natural na internet, isso pode acontecer. Então, o que a gente vai chamar de atraso nodal, né, que é o atraso nodal, que é o tempo que o cara fica de processamento, de fila de transmissão e propagação. Só que o atraso nodal, ele não é atraso total. O atraso nodal é o atraso que eu tenho para cada um dos saltos do meu roteador. E essa questão do atraso, né, é uma questão muito importante, porque ela afeta um conceito chamado de QoS, qualidade de serviço. O que isso quer dizer? Quer dizer que os tempos de entrega das tuas mensagens, os tempos de entrega dos teus dados, eles são muito importantes. Pensa o caso, por exemplo, né, de duas aplicações intrinsecamente diferentes. Você jogando um joguinho online, tipo League of Legends ou qualquer outra coisa assim, e vocês mandando um e-mail. Se o e-mail demora um bocadinho, isso não é tão importante, mas se você pega, você fica bolado, né? Você fica chateado. Né? Isso tem a ver com a qualidade de serviço. A qualidade de serviço é um conjunto de métricas que eu extraio da minha rede, né? É a soma de um conjunto de métricas que eu extraio da minha rede, que vai, né, me dar uma situação de como a gente está operando. Agora, o seguinte que é interessante, o atraso a qualidade de serviço da tua rede
pode ou não implicar num outro conceito que é muito interessante, que é a qualidade de experiência, que é Quality of Experience. E a quality of experience é a qualidade que você experimenta da tua rede, dado, né, as questões do seu dia a dia. Então, por exemplo, vocês acham que a minha qualidade de experiência com a Claro é uma qualidade de experiência agradável, que eu estou feliz com o serviço que a Claro presta para mim? Dado as últimas aulas, as coisas que vocês têm visto? Não, eu não estou lá muito feliz com a Claro. Então, né, tipo, essa é a questão. Pode ser, inclusive, que a culpa nem seja da Claro. Pode ser que o meu roteador sem fio ele esteja numa zona, né, muito congestionada. Pode ser que meu equipamento esteja com defeito. Pode ser que um monte de coisas esteja acontecendo. Então, nota que a relação... Não, mas eu parei também no atraso modal. Que a relação entre esses atrasos e a minha experiência, ela tem uma... E a qualidade de serviço é direta. Mas a relação entre meu atraso e a minha experiência não necessariamente é direta. Tem outros fatores que estão associados. Mas a gente vê dessa forma. Então, mais ainda, a relação entre a tua operadora, o serviço de uma relação, um serviço comercial e um serviço residencial é diferente. Para redes comerciais, a gente chama de SLA, Service Level Agreements, que é um acordo comercial que as operadoras fazem com as empresas de garantias de atraso, garantias de perda que eles vão ter. Né? Ou seja, que no atraso não vai ser muito grande, que as perdas não vão ser muito grandes. Isso afeta diretamente os serviços das empresas. Né? E a infraestrutura é um custo. Tá? E agora pensa o seguinte, gastem 5 minutos escrevendo aqui no chat aplicações que vocês acham que estão sujeitas a essas questões de atraso e restrições, enquanto isso eu vou pegar mais água para mim. E ninguém botou nada no chat. Né? Videochamada. Obrigado, Kate. Videochamadas são exatamente jogos de vocês. O cirurgia remota, né? Um exemplo. Remota não tem nem como você ter atraso. Né? Se o atraso é muito grande, cirurgia remota, né? Ou perda de pacotes, então são aplicações muito, muito complicadas de fazer. O caso do Netflix, do YouTube, o que a gente faz é o que eles fazem, o que a gente chama de uma CDN, uma Content Driven Network. O que essas operadoras, o que os caras fazem? Né? Por exemplo, Netflix, ele paga infraestrutura para a operadora para colocar um conjunto de servidores remotos próximos de vocês, para que vocês tenham, né, uma qualidade de experiência com Netflix muito boa. Ou seja, ao invés de Netflix de assim, fazer com que você vá no servidor lá dos Estados Unidos e volte e experimente talvez uma qualidade de serviço relativamente ruim, eles pagam aos ISPs locais para ter cópias do conteúdo da Netflix e dessas outras grandes né, primers, né, para esses grandes outros players do mercado de streaming, para que as coisas que são mais comuns, as coisas que são mais acessadas, tenham uma cópia mais próxima de vocês. Isso faz com que às vezes vocês estão tendo um serviço péssimo na casa de vocês, mas aí vocês entram em contato, abrem o Netflix e o Netflix costuma tá com uma qualidade razoável. Isso é muito interessante por quê? Isso é muito interessante porque, se parar para pensar, né, alguns anos atrás, a grande aplicação que todo mundo usava era o Torrent. Mais ou menos como servidores brasileiros de jogos. A ideia é essa mesmo, Ariel. A ideia é justamente essa. Então, tipo assim, há uns anos atrás todo mundo usava Torrent. Então, tipo, para qualquer coisa, todo mundo, né, entre aspas. Então, o Torrent é uma aplicação muito legal, mas ela consome muito da rede. E uma coisa que aconteceu é o seguinte, você não usava, quando você estava vendo algo que você baixou no Torrent, por exemplo, se você baixasse um filme no Torrent,
você não estava usando, enquanto você está assistindo, você podia estar baixando algum outro filme. No Netflix isso não acontece. Então o que acontecia é o seguinte, em meados de 2006, 2007, né, 70% do tráfego da web era todo torrent. Isso é uma preocupação muito grande de direito autoral, uma preocupação muito grande de uma série de coisas. Então o que rolava? Eu já falo sobre a cirurgia cirurgia remota, Kate. Então, o que rolou? Quando o Netflix surge, serviços de streaming surgem, quando você está usando o computador para assistir Netflix, você não está usando o computador para mais nada que não seja Netflix. Então, isso muda o cenário. Então, o Netflix ele fez duas coisas interessantes, né, que são efeitos indiretos. Nada combateu a pirataria de forma tão eficiente quanto o Netflix e o Spotify, tá? E nada, né, tipo assim, diminuiu o estresse sobre a infraestrutura de rede que o torrent tinha, como o Netflix fez. Então, na verdade, essas são questões, né, muito interessantes do serviço de streaming. Tem várias críticas ao Netflix como operador, né? A gente pode pensar assim, o torrent como uma CDN distribuída. Pode sim. Né? Ainda mais se você tiver algo que é muito popular. Existe um cara, né, chamado Popcorn Time, que é uma aplicação pirata, tá, gente? Que ele é como se fosse um Netflix distribuído, mas ele é totalmente pirata, eu não recomendo, né, que vocês usem. Mas tem, tipo assim, é uma aplicação, tipo, que funciona como o streamer. Tem vários desses caras que são aplicações que são distribuídos, que na verdade fazem torrent e dão play para vocês em tempo real, tá? Então, sobre cirurgia remota, a aplicação de cirurgia remota, né, lembrando, a gente tem dois tipos de cenário de aplicação, orientada à conexão e não orientada à conexão. Então, a cirurgia remota, ela é uma aplicação que tem que ter confiabilidade. Você não pode perder mensagem na cirurgia remota. Né? Você não está só vendo, você está passando mensagem para um robô. Então, ele tem que ser um serviço muito orientado à conexão. Aí você fala, claro, você falou que esse serviço orientado à conexão tem atraso bizarro. Tá? E esse atraso bizarro não tem como bater com cirurgia remota. Na verdade, o que você vai fazer é o seguinte: você vai ter que criar, né, o que a gente já vai ver mais para frente, né, quando a gente falar um pouquinho de filas, vai ficar mais claro, que você vai ter prioridade nesse tráfego. O tráfego da cirurgia remota tem que ser prioritário em relação a todo outro tipo de tráfego. Ou seja, é como se abrisse. Lembra quando tinha as Olimpíadas? Não sei se vocês. Eu acho que vocês lembram, né? Quando as vias tinham uma via expressa que era para as delegações. É justamente isso que a gente vai precisar fazer. Então vamos continuar aqui, né, de onde a gente parou. Né? Então, o atraso de vidas está diretamente associado à experiência que a gente vai ter com com a nossa rede. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma largura de eu tenho uma largura de banda, que é o que eu contrato, eu tenho um tamanho de pacote, uma taxa média de chegada de pacotes. Ou seja, eu tenho né, de médio das mensagens que eu mando, a gente vai ver como isso fica mais pra frente. Ou seja, se eu pego esse tamanho médio e multiplico pela taxa de chegada, eu tenho a taxa que eu quero, que eu trafego em média. Se a minha taxa é muito menor do que o R, essa razão LA sobre R vai tender a zero. Ou seja, quer dizer o seguinte, que o que eu mandar para a minha rede, pela minha rede, quase não vai ter atraso, vai ser transmitido quase que instantaneamente. Isso quer dizer que eu tenho um atraso pequeno. É o caso, por exemplo, eu tenho uma rede de 60 mega, né, tenho uma rede de 100 mega em casa e tudo que eu faço é assistir Netflix e mandar e-mail. Né? Não tem nenhuma necessidade disso. Né? Mas, beleza, tua experiência é excelente. Se você tem uma rede, sei lá, de 8 mega, e você está assistindo, fazendo as aulas online, assistindo Netflix, jogando o jogo,
o seu atraso pode se tornar grande em alguns momentos, porque a sua relação entre o que você contratou e o que você transmite é muito próxima de 1 para 1. Agora, se o que você manda é muito maior do que o que você consegue transmitir, você vai chegar na capacidade de transmissão e o atraso vai crescer indefinidamente e você vai ter drop de pacotes. Eu já experimentei esse último caso há muitos anos atrás numa empresa de fotografia. Eles faziam fotografia para banner. E a transmissão desses dados de fotografia eram imagens que tinham gigas de tamanho, tá? Por causa de resolução e tudo. Então essas imagens gigantescas acabavam que o tráfego de diversas delas dentro da rede interna da empresa gerava perda de pacotes dentro da própria empresa. Isso era um negócio que era bizarro. Foi uma das primeiras empresas que eu vi ter fibra ótica dentro da empresa. Mas isso já faz algum tempo. Então, a gente vai ver aqui, né? Vamos chamar os pacotes pequenos, a gente de 64 a 150 bytes, e um survey que foi realizado há um tempo atrás, a gente viu que esses pacotes pequenos correspondiam a 100% dos pacotes que trafegavam no web. Os pacotes médios, que iam de 300 a 600 bytes, correspondiam a 10% dos pacotes, e os pacotes grandes, que iam de 1000 a 1536 bytes, correspondiam a 40% dos pacotes da web. Então, a média dos pacotes na web eram de 700 bytes. Tá? Mas o que eu queria dizer? Que, em média, a maior parte do tráfego da web é gasto com pacotes grandes. Porque, apesar deles serem só 40% no número, o tamanho deles justifica eles serem o maior tamanho dos pacotes. Ou seja, o tráfego de pacotes pequenos, que em geral são mensagens de controle, é bem curtinho, e de pacotes médicos também curtinhos. Os pacotes grandes, ou seja, que em geral vão estar associados à transferência de arquivos, é que vão ser o grande, né, gargalo da internet. Isso aqui eu vou saltar, falar sobre modelagem de filas, você teria que entender sobre teoria de filas, né, e estatística, e a maior parte de vocês não chegou em estatística ainda, tá? Mas quem quiser pode conversar comigo, é uma coisa que eu gosto bastante, mas a ideia é a seguinte, né, a ideia é que quanto maior o meu atraso, maior a minha utilização, quanto maior a minha utilização da rede, maior vai ser o meu atraso médio, tá? Não só um link dedicado, Léo, resolveria essa questão de cirurgia remota, mas a gente, dentro da rede de pacotes, a gente vai ver que, dentro das questões de QoS, né, já no próximo slide eu vou explicar essa questão. Pensa no caso da fila de banco. Né, o fila de caixa de supermercado, porque banco hoje em dia já não é mais assim. Né? Quando você vai no supermercado, eu, por exemplo, eu vou no Mundial, né, que é um supermercado que tem aqui perto de casa, tá? E tem dois mercados aqui perto de casa. Um é o Mundial, o outro é o Cometa. O Cometa é um mercadinho e o Mundial é um mercado grande. Quando eu vou no Mundial, cada caixa tem a sua própria fila. Tá? E o que acontece quando cada caixa tem a sua própria fila? Mais de uma vez eu já me peguei saltando de caixa em caixa, indo para um caixa que eu achava que estava mais rápido. Cláudio, mas isso é idiota. Mais ou menos. A gente sabe que os caixas, às vezes, eles têm velocidades diferentes. Às vezes você está na frente de alguém que é mais lento, alguém que comprou muita coisa. Ou então o caixa às vezes não está bem, às vezes o caixa está querendo ir embora logo, está passando tudo na febre do boi, né? Então os caixas diferentes vão ter velocidades diferentes. Ou seja, vão estar sendo utilizados de formas diferentes. Os bancos perceberam isso, o que eles fizeram? Criaram um sistema de fila única. Onde, o que acontece? Para evitar a ociosidade dos caixas, né, a fila, você entra no banco, ganha uma senha, né? Se você é um idoso, você vai ganhar uma senha de prioridade, tá? E o que você faz? O que isso seria? Com a fila única, toda vez que um caixa fica livre, a ponta da fila vai para o próximo caixa. Ou seja, nunca o caixa está 100% livre. 100% do tempo os caixas estão sendo utilizados. Tá? Cláudio, mas o que isso tem a ver com a aula de computação? Tu é maluco? Eu sou. Mas vocês vão chegar à conclusão de que eu estou certo. O que acontece é o que a gente chama de convergência de redes. Pensa o seguinte, se eu crio um enlace separado para cada coisa, pode chegar momentos em que eu vou ter ociosidade. Tá? É o mesmo caso lá do circuito virtual. Então, o que a gente tende a fazer? Né? A gente tende a fazer essa situação. A gente tende a somar os fluxos, né, de transmissão, ou seja, fazer um canal único, é o que as operadoras fazem, né, e dividir de acordo com a demanda.
Ou seja, em vez de eu ter dois enlaces dedicados de C bits, né, por segundo, né, eu posso ter um enlace único de 2 C bits que quando você não estiver utilizando, né, o cara vai ter, quando um elemento não estiver utilizando, o outro elemento tem 2 C bits para utilizar. Entende? Então, isso é uma garantia de que a tua rede está sempre sendo 100% do tempo utilizada. Então, a questão hoje em dia em redes de pacotes, por exemplo, para cirurgia, não é eu ter um link dedicado, tá? Mas eu dar prioridade, da mesma forma que a fila do banco dá prioridade para o idoso, dá prioridade para quem vem do tráfego de cirurgia. E isso é que vai fazer com que a nossa rede prospere. Assim que a gente trabalha hoje, né? Então, né, a gente viu o exemplo do Traceroute, vendo essa questão, como é que o Traceroute funciona? Ele manda uma mensagem de teste do teu roteador, do endereço que você quer, e recebe uma mensagem de volta, né? Continua recebendo pacote de volta para o emissor, para a gente medir os atrasos. Então, por exemplo, se você quer ver se o teu joguinho vai conseguir... Não, Arthur, não é necessariamente a ambulância dentro do espaço, porque no caso da videocirurgia, eu dropo o pacote para criar espaço para videocirurgia. É uma coisa bem mais bruta, tá? Não é tipo, eu dou uma coisa bem mais perto, né? É tipo assim, é como se o velhinho, tipo assim, tivesse. Ah, você tá indo pro atendimento, o velhinho te empurrasse e entrasse na tua frente. Tá? É mais nesse sentido, tá bom? É bem brutal, né? A questão aqui do trace route, né? É a gente que vai ter essa relação, tá? Então, aqui, por exemplo, isso. Então, qual é que é a perda de pacote? A perda de pacote é justamente, né, exatamente, a exclusividade. É uma exclusividade. Uma exclusividade compartilhada, que se ninguém estiver usando pode dar, beleza. É que nem aqueles bancos de ônibus, né? Que o banco de ônibus é preferencial para idoso. Mas se não tiver idoso, você pode sentar. Mas se surgiu idoso, você tem que se levantar. Cara, não sei se na introdução à rede vocês vão ter isso na prática, porque é o Cisco 1, mas no Cisco 2 com certeza vocês vão ter. Questão do que a gente pode trabalhar aqui também um pouquinho. Em geral, dou muito isso em qualidade de serviço, que era uma outra disciplina. Tá? Mas a gente deve fazer filas de prioridades e vocês devem ter em Cisco 2 a questão dos ACLs. Essas listas. Usar VPN não tem relação direta com perda de pacotes. Na verdade, usar VPN você está botando um overhead de segurança na sua aplicação. Tá? A perda de pacotes ela vai acontecer quando o teu buffer está cheio. Ou seja, às vezes a VPN pode te gerar perda de pacote justamente porque você aumentou o tamanho médio do teu pacote, ou seja, na prática você tem mais volume para trafegar. Volume criptografado, sim, volume seguro, sim, mas você tem mais volume para trafegar. E como o seu volume é criptografado, você também aumentou o teu atraso de processamento. Como você aumenta o atraso de processamento, mais tempo o buffer fica cheio. Se o pacote chega numa fila cheia, ele é descartado, ele é dropado, que é o que a gente usa, tá? Esse drop de pacotes acontece. Então pode ser que aconteça, mas não é uma questão, não é direto da VPN não, tá? E aí chega, gente, olha só. Se vocês não ouviram nada do que eu falei até agora, né? Tá. Eu, exemplo, usando a VPN, percebo que a minha internet fica um pouco mais lenta, mas pode ser justamente por causa disso, que aumenta, Lucas, o tamanho do pacote e os enlaces que já não estão muito confiáveis, né? A UFRJ anda... E assim, pode ter outras coisas que deixam a internet lenta, como, por exemplo, pode ter firewall, pode ter... Algumas redes fazem o seguinte, quando eles não pegam, sabem a aplicação, eles dão uma prioridade muito baixa para que tipo de fala. Tiver no capítulo 4, que falar sobre rede, a gente vai mais assim, tá? Mesmo nesse curso que a gente está tendo agora, não, porque vocês não são redes. A gente está em OT. Foi mal, gente. Foi mal. Em redes a gente vai ver muito sobre isso. Né? No curso do Cisco também vai ver. Eu já estou confundindo as bolas, gente. São tantas turmas que eu já não sei mais. A gente vai ver muita coisa sobre rede sem fio aqui no curso. Vocês fiquem tranquilos.
Uf. Então, assim, se vocês não entenderem nada, se não prestar atenção em nada até agora, prestem atenção nessa questão das pilhas de protocolo. Porque isso vai ser particularmente importante para a gente que está aqui, né, lidando com o IoT. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente viu que as redes são complexas, tem muitos componentes, como hospedeiros, roteadores, enlaces, aplicações, protocolos, atrasos. Então, a gente tem que ter alguma forma de organizar a arquitetura de uma rede. Né? Então, por exemplo, se a gente pensar no caso de uma... Não da passagem aérea, vamos pensar no caso da passagem aérea, eu vou ter aqui um procedimento que é comprar passagem aérea, que é feito com uma equipe. Eu posso fazer esse procedimento de compra de várias formas. Eu posso comprar no balcão da companhia aérea, eu posso comprar no site da Decolar, eu posso comprar no site da companhia. Depois, eu tenho um procedimento de despacho de bagagem, que também pode ser feito de várias formas. Eu posso despachar com a companhia, eu posso despachar eu mesmo, eu posso não despachar. O embarque pelo portão, que às vezes é único, né, mas é um exemplo meio ruim isso. A decolagem e o roteamento da aeronave. Até que aterriza, você desembarca, pega a sua bagagem e vai, sei lá, reclamar do operador ou comprar uma outra passagem. Então, cada um desses procedimentos, né, eles são feitos em camadas, porque voar é um processo complexo. E da mesma forma que voar é um processo complexo, trocar mensagens em rede também é um processo complexo. Tá bom? Então, esse processo complexo, né, ele é dividido em camadas para que essas camadas tenham independência e essa independência garanta para a gente opções. Como assim, Cláudio? Então, né, a gente cria um modelo de referência, um modelo de processamento que vai garantir que a gente vai conseguir analisar a nossa mensagem do início ao fim. De forma a facilitar a manutenção e atualização do sistema. Como, por exemplo, trocar de protocolo. Pensa o seguinte caso. A internet que vocês estão vendo agora, muitos de vocês estão da banda larga de casa, mas alguns de vocês devem estar, por exemplo, da banda larga do celular, assistindo a aula através do 3G e do 4G. E vocês estão tendo a mesma experiência. Por quê? Porque os procedimentos da aplicação são iguais, os procedimentos do transporte são iguais, a rede é igual, mas está mudando é a forma de acesso. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai ver que a pilha de protocolos da internet tradicional e a do livro do Kuroda está dividida em 5 camadas. Aplicação, onde eu vou ter a suportar as aplicações da rede. Transporte, onde eu vou ter transferência de dados entre máquinas, né? Roteamento, onde eu vou encontrar as rotas entre diferentes redes. Enlace, que é a comunicação ponto a ponto entre dois elementos, camada física, que é como tratar os cabos. E esse é um dos modelos de pilha que a gente pode usar. Dentro, por exemplo, da IoT, a pilha que hoje é mais comum é a pilha do 6LoWPAN. E a gente vai falar ostensivamente sobre a pilha do 6LoWPAN no curso, até para a gente fazer algumas atividades. Tá bom? Então, esse é um modelo muito, muito, muito importante que a gente tem de troca de informações. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, né? Dentro desse conceito de pilha de protocolos, surge o que a gente chama de princípio de encapsulamento. Então, eu falei o que era um protocolo, um conjunto de regras para realizar uma ação de troca de informações dentro da rede. Então, eu falei que cada uma dessas camadas da rede, ou seja, tinha responsabilidades diferentes. Ou seja, cada uma dessas camadas da rede tinha protocolos diferentes. E como é que esses diferentes protocolos, dessas diferentes camadas, eles interagem? Eles interagem através do princípio do encapsulamento, né? Onde aquele pacote, né, ele vai mudar, ele vai ter um nome diferente em cada camada que ele tiver, dependendo da função dele, e vocês vão ver que esse modelo de encapsulamento é fortemente baseado no modelo de postagem do correio americano, e eu já vou explicar isso, o que isso quer dizer. Tá? Então, eu teria aqui uma mensagem na camada de aplicação, que ele gera uma mensagem M qualquer. Quando eu vou para a camada de transporte, eu vou ter o pacote vai se tornar o que chama de segmento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mensagem da camada de aplicação e eu vou criar um envelope. Esse envelope a gente vai chamar de cabeçalho, que eu vou colocar na frente da camada de transporte.
Na camada de rede, eu vou pegar esse segmento, vou botar no envelope e botar um cabeçalho na camada de rede. E no quadro, eu vou colocar pegar o datagrama e botar um cabeçalho no quadro. Quando eu for transmitir, né, ou seja, eu só vou ler para direcionar os cabeçalhos que me couberem. Então, se eu mando aqui para o comutador, ou seja, para o meu switch só vê camada de enlace e camada física. Ou seja, ele vai ignorar o datagrama, ele vai ignorar o segmento, vai ignorar a mensagem. Quando eu mando para o roteador só vê até a camada de rede. Então, ele vai ignorar a mensagem, vai ignorar esse segmento. E quando eu chego no destino, para eu ler, eu vou subir. Então, se aqui eu gerei da aplicação transporte, rede, enlace física, no destino eu vou pegar da camada física, que é o que chega no meu cabo, do enlace eu vou ver na minha placa de rede, na minha camada de rede, que eu vou ver se é para mim ou não, o transporte para ver se é confiável e a aplicação que eu vou ler. Então, se a gente criar o... Se a gente for pensar no governo americano, no código postal, né, a camada de mensagem é como você escrever uma carta. Criar um segmento é como você envelopar essa carta e botar um selo nela. O datagrama é como você botar o CEP, e o CEP vai ser o equivalente da carta para o endereço IP, que a gente vai ter nos roteadores, e enviar o quadro é você postar essa carta. Tá? Dentro da camada de rede, né, através do CEP, né, o serviço postal vai chegar, descobrir qual é, né, a tua unidade de postagem. Então, por exemplo, a minha é da Cidade Nova, então as minhas cartas vêm para a Cidade Nova. O meu carteiro vai lá, faz o trabalho da camada de enlace, que é do quadro, ele vai pegar na Cidade Nova as cartas, vai olhar lá o meu endereço e vai entregar na porta do meu prédio. E aí eu que sou camada física, pego essa carta e vou ler a carta para mim. Ou seja, isso o modelo OSI é um modelo de 7 camadas, tá, Léo? A única diferença do modelo OSI para o modelo do Kurose é que a camada de aplicação do livro do Kurose vai virar três camadas, que é a apresentação de cima para baixo, tá? Seção e aplicação. Essa é a única diferença do modelo. E a gente nem usa esse modelo, a gente usa o modelo da pilha TCP/IP, mas a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? E aí entra o seguinte, então, com isso aqui vocês tiveram uma visão completa de como a internet funciona. Hoje vocês já podem, eu costumo dizer, né, que ao completar o capítulo 1, vocês estão completamente habilitados a fazer conversa de boteco sobre rede com as pessoas, tá? O que eu acho que é um valor inestimável para a vida de qualquer ser humano, uma boa conversa de boteco, tá? Cara, a vantagem do computador de enlace é que você pode querer, a gente vai ver isso mais para frente, né? Justamente porque a camada de enlace é algo que a gente vai ver bastante, mas a vantagem de eu ter um switch, né, é que você consegue separar questões da tua rede interna. Então, se você tem várias sub-redes dentro da tua rede interna, se você tem várias pequenas redes locais, você consegue fazer isso até através de um computador, tá bom? E é o que na prática a gente faz, por exemplo, um computador pode ser cabeado, na tua casa você pode ter acesso à rede sem fio e acesso à rede cabeada. Na verdade, eles podem fisicamente ser o mesmo dispositivo, mas logicamente eles são um computador sem fio e um computador cabeado, entendeu? E aí um pouquinho sobre a história. Então, a história da internet está muito ligada à Guerra Fria, né? Então, em 61, tem o advento da teoria de filas, né, como teoria matemática, mostrando a efetividade da comutação de pacotes. Né? Em 64, mostra-se a comutação de pacotes para redes militares, já pensando, né, que no evento de uma Guerra Fria, a Rússia poderia destruir os sistemas de comunicação americanos. Em 67 surge a ARPANET. É um projeto, né, justamente para substituir os sistemas de telefonia americanos. E em 72, a ARPANET é demonstrada publicamente. A primeira rede do mundo tem só 15 nós. Mas em 70 que esse negócio ganha movimento, porque o Windsurf e o CAN geram o primeiro trabalho, né, de arquitetura de interconexão de redes. Ou seja, enquanto a ARPANET falava de uma rede única, em 1970 o CAN vai
propor essa interconexão de redes que vai ser o precursor da internet, e por causa desse trabalho do CERF e do CAN, é que a ARPANET vai crescer para 200 nós, e os princípios básicos dessa interconexão são, né, minimalismo e autonomia, não exigindo mudanças internas para interconexão de rede. Se você tivesse uma rede, se você quisesse se comunicar, você se conseguiria. É um modelo de melhor esforço, não tem garantias dentro da rede, você tentaria enviar o pacote, se chegasse, chegou, diferente da telefonia, né? E a nossa multiplexação estatística é isso. Você só ganha acesso à sua rede se tiver, né, dados. O roteador de vocês tem, ou seja, eles não guardam registro dos pacotes que foram trafegados, tá? Então, isso é um problema até hoje para as operadoras, porque elas precisam implementar esse controle, e o controle é descentralizado. E é o que define a arquitetura da internet até hoje. Nos anos 90, 2000, a gente vê o boom da internet, né? Da internet hiper, da internet com hipertexto, né? Com o HTML surgindo, com o HTTP surgindo, e no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o boom das aplicações que a gente vê hoje. Tá? Então, a gente viu, isso fecha o capítulo 1, a gente viu um monte de material, tá, gente? A gente viu um monte de conceitos muito interessantes. Então, isso aqui é um checklist dos conceitos que eu acho que são relevantes vocês darem uma olhada. O que é um protocolo, qual é a borda, como é que é feita como pacote, qual é a estrutura da internet, o que é o ISP, questões de desempenho e o que é uma pilha de protocolos. Então, agora você tem esse contexto geral, né? O que eu chamo, né, dessa sua habilidade de conversar no boteco sobre rede, e tem uma visão geral de como a rede funciona, de quais são os problemas e de quais são as coisas que vocês vão ter. Isso vai ser muito importante quando a gente falar de internet das coisas. Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação sem fio, quais são as grandes questões da comunicação sem fio, tá? Para aí sim a gente entrar na internet das coisas e qual é o grande tchan da internet das coisas, qual é a grande questão. Tá bom? E eu vou abrir para perguntas. Coloque aqui perguntas aqui no chat, porque aí eu vou respondendo conforme a gente vai, né, seguindo. Tá bom? Dúvidas, traumas, desilusões? Vou disponibilizar sim, vou botar tudo lá no Classroom. Porque, na verdade, isso depende... Léo, porque o Léo perguntou por que o acesso da série quando o cálculo comercial são assimétricos? Ou seja, por que a taxa de download e de upload não são diferentes? Porque, na verdade, isso depende. Imagina que a internet é como se fosse um cano de água, né? Então, na verdade, por mais que o cano da sua casa seja um cano piquititinho, né, um monte de canos piquititinhos jogando água dentro da operadora, né, ela não aguenta. Por outro lado, né, quando a operadora joga água para você, você tem um cano grande que vai se dividir entre uma série de conteúdos. Então, não tem nenhuma restrição física da diferença da simetria das tecnologias ADSL e coaxial. É mais uma questão realmente da capacidade dos operadores de trocarem tráfego. Tá bom, Léo? Olha só, a tabela de encaminhamento, o roteador teria uma lista com os caminhos, isso não é uma verdade absoluta. Existem duas formas de roteamento, vocês vão ver isso muito mais no capítulo 3. Tá? No capítulo 3 do Kurosu, capítulo 4 do Kurosu, se você tiver interesse. Né? O roteamento, ele tem dois tipos de roteamento, o reativo e o proativo. O que é o roteamento proativo? Eu guardo na minha memória, e tem também, você pode classificar também em estático e dinâmico, né? Talvez isso seja melhor de explicar. O estático é o seguinte, eu guardo as rotas na minha memória, só que isso é impossível, né? Isso não posso guardar a rota para tudo. Então eu tenho um roteamento estático, onde eu guardo as rotas para algumas coisas muito importantes, e o roteamento dinâmico, onde eu vou construindo a minha rota conforme a necessidade. Então, na verdade, os algoritmos de roteamento que eles fazem é buscar, né, quais são as rotas entre dois pontos na web. E eles vão fazer isso em geral roteador a roteador, tá? E isso é uma forma que a gente tem de trafegar. Roteamento dinâmico tem a ver com DNS, não necessariamente.
O DNS vem de Domain Name Server. O Domain Name Server é uma aplicação da camada de aplicação que você pode pensar como uma agenda telefônica da web. O DNS, ele pega um endereço IP e transforma em nome. Mas isso é para ser palatável para a gente. Tá? Então, por exemplo, se você tem um DNS dinâmico, o que você faz é ficar associando um nome a diversos dispositivos IP. O roteamento dinâmico diz o seguinte: olha, eu não tenho como garantir todos os recursos da web ou todas as rotas da web numa máquina qualquer que ela seja. Então, assim, eu vou guardar um subconjunto das coisas que são mais importantes para mim e o que não for mais importante eu busco. Ok? Mas se dois caminhos chegam ao mesmo sistema final, como é feito para que um caminho seja escolhido? Na verdade, os caminhos não são exatamente iguais. Eles vão ter tipo, taxa de utilização, eles vão ter métricas diferentes. Entre os ISPs, eles vão ter custos diferentes. E, geral, entre ISP, eu vou escolher aquele que tem um custo mais baixo, custo financeiro, né? A troca de tráfego é mais barata. Entre outros, mas eu posso ser o seguinte, buscar o que tem um enlace mais rápido, eu posso buscar eles. Então, de roteamento para tomarem essa decisão, eles usam um conjunto de métricas muito bem definidos, né, baseado em desempenho da rede ou em questões financeiras. A NET ela funciona em HFC, né, híbrido, fibra coaxial e em fibra só. Tá bom, Léo? A NET tem essas duas operadoras. A Oi era a DSL há também pouco tempo e agora está migrando tudo para fibra. A NET hoje é fibra até o poste, mas não em todo o Rio de Janeiro ainda não. A estação base, Léo, a gente vai ver isso na aula que vem, quando a gente falar sobre tecnologia sem fibra. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Nada? Então, pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, vocês estão liberados. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Como sempre, um prazer.